Considere as seguintes afirmações a respeito das características dos organismos autotróficos e heterotróficos. 1. Todos os organismos autotróficos fazem fotossíntese. 2. Apenas os organismos heterotróficos possuem mitocôndrias. E 3. Os organismos autotróficos podem viver absorvendo apenas compostos inorgânicos. Está correto o que consta apenas em? Aqui a gente tem muito de metabolismo energético, principalmente, né, e características gerais dos seres vivos. Os organismos autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento, então eles são capazes de produzir moléculas orgânicas de forma geral, carboidratos ou glicose, né, bem geral ainda, carboidrato. Tá. Esses seres autotróficos, eu tenho duas formas básicas ali, duas formas dos seres autotróficos produzirem esses carboidratos, autótrofos ou autotróficos, que é a famosa fotossíntese. Então, a síntese, né, a produção através ali do intermédio da luz, né, a fotossíntese, o que ocorre em plantas, no reino plant, ocorre em algas e ocorre também nas cianobactérias. E a quimiossíntese, que ocorre em algumas bactérias e também no reino das árqueas, tá? No reino, perdão, as árqueas estão no reino Monera, né? E no grupo das árqueas, a quimiossíntese, que é uma síntese a partir de reações químicas, principalmente de moléculas inorgânicas, contendo enxofre também, né? Então, a partir de moléculas inorgânicas, essas reações químicas são feitas e são produzidas moléculas orgânicas. Esses são os autótrofos. E aqui eu já tiro a afirmativa 1, né? Todos os organismos autotróficos fazem fotossíntese? Não, não são todos, porque justamente a gente tem os organismos quimiosintetizantes. 2. Apenas os organismos heterotróficos possuem mitocôndrias. Isso daqui, essa 2, é algo que vocês têm que prestar bastante atenção. Porque tá falsa, tá? Só para começo de conversa. O que a gente relaciona muito é células vegetais. Vou mal fazer uma célula aqui, vegetal. Então, eu tenho ali... Nossa, meu Deus, tá muito feio. Eu tenho uma célula vegetal. Então, tem a parede celular, né? Vai ter todas as representações da célula vegetal. Vai estar lá a membrana plasmática, um vacúolo grandão, um núcleo bonitinho lá, pá. E o que a gente lembra? Os cloroplastos. Então, vai desenhar lá, ó, o cloroplasto bonitinho, que faz fotossíntese. Cloroplasto bonitinho lá, pam. Isso o aluno lembra. Cloroplasto faz fotossíntese. A questão é que os alunos esquecem é que a célula vegetal também possui o que a gente geralmente até desenha de amarelo, a mitocôndria, né? Tem a forminha assim, de chinelinho assim, né? A mitocôndria. Porque da mesma forma que o cloroplasto ele vai fazer a fotossíntese para a produção de glicose, carboidrato, que é o C6H12O6 de forma geral. Vou colocar aqui glicose. A própria célula vegetal, ela precisa pegar essa glicose e mandar
para a mitocôndria produzir para ela, a partir da glicose, produzir ATP, que é essa molécula de energia, a adenosina trifosfatada, que vai fornecer energia para o restante da célula. Então, a célula vegetal, ela faz tanto a fotossíntese, quanto também faz a respiração aeróbica. Respiração aeróbica, que é justamente o processo para a produção de ATP. E aqui, deixa eu ler de novo ali, que eu esqueci exatamente o que ele pede. Aqui, apenas os organismos heterotróficos possuem mitocôndria. Os organismos heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, produzir moléculas orgânicas, que é o caso dos animais como nós, né, que somos nós, né? Então nós temos que nos alimentarmos para conseguir essa energia. Sim, nós somos organismos heterotróficos, os animais, e a gente tem mitocôndria. Mas os autotróficos, né, as plantas, também têm que ter mitocôndria, justamente para fazer esse processo de respiração aeróbica. Então, ela faz os dois processos. E muitas vezes os alunos esquecem, porque a gente fala tanto que eles têm, que as plantas fazem fotossíntese e têm clorofila, que o aluno acha que só quem faz respiração aeróbica são os animais. Então, muito cuidado com isso, tá? É uma coisa simples, mas que pega muito aluno. Deixa eu colocar aqui. Então, não é apenas, tá? Tá errado também. Aqui, a gente já marcaria certa, né? Mas, enfim. 3. Os organismos autotróficos podem viver absorvendo apenas compostos inorgânicos. A gente tem que tomar muito cuidado com apenas na ciência, mas dessa vez está certo, né? Os organismos autotróficos, eles incorporam ali ou absorvem compostos inorgânicos para transformar através da fotossíntese ou da quimiossíntese em compostos orgânicos, tá? Então, por exemplo, no caso da fotossíntese, então a reação da fotossíntese, vocês precisam saber, né? É obrigatório pela quantidade de vezes que cai em prova, em vestibular, enfim. Que, a partir de compostos inorgânicos, que é o CO2 mais a água, os organismos autotróficos, no caso os fotossintetizantes, utilizando a energia da luz, consegue produzir o carboidrato, C6H12O6, mais gás oxigênio que é liberado. E aí aqui é só balancear essa reação, que é todo mundo 6, menos a glicose aqui, que é só 1 para o balanceamento, eu não preciso escrever, né? E aí eu fico com certinho 18 oxigênios desse lado, 18 oxigênios desse, 6 carbonos nos produtos e nos reagentes e 12 hidrogênios nos produtos e nos reagentes. Essa afirmativa 3 está correta, só ela está correta, a letra C é a nossa resposta.